Eu sou o principal. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte: Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é uma fala muito forte e muito marcante na história de Paulo, no registro bíblico, né? Paulo, Paulo é escritor de aproximadamente 75% do Novo Testamento. Então, quase tudo que a gente conhece, né, do Novo Testamento da Bíblia, a grande maioria foi escrita por ele. Então, um servo fiel, um homem que vivia para Cristo intensamente, mas ele se reconhece como o principal dos pecadores. E ele não diz do qual eu fui o principal, é do qual eu sou. Ou seja, ele não se referia ao homem que ele foi, mas o homem que ele ainda era. Ou seja, enquanto servia a Cristo, enquanto escrevia boa parte da Bíblia, Paulo se reconhecia como o principal pecador. E talvez aqui esteja a chave para a gente desfrutar de experiências novas. É a gente reconhecer o quão limitados somos, o quão pecadores somos. Com frequência, a gente entra num ciclo de juízo do outro, né? Se a gente descuidar um pouquinho, a gente está avaliando muito a vida de alguém que está melhor ou pior, né? Um juízo, seja ele positivo ou negativo, ele não é tão produtivo quanto a autoanálise. Então, antes que a gente se disponha a ocupar essa cadeira de juiz, a melhor coisa é se posicionar na, na análise pessoal, sabe? Quando Paulo reconhece que ele é o principal pecador, ele está dizendo assim: olha, eu reconheço que foi muito alto. Foi muito alto o valor do presente que Cristo me deu, porque Cristo me salvou quando principalmente eu, não merecia. É aqui que está o grande diferencial. Cristo cita uma parábola, né, de um servo que tinha uma dívida e de um outro que tinha uma dívida ainda maior. E o Senhor perdoou aquelas duas dívidas. E aí Cristo vai dizer: qual vocês acham que ama mais aquele Senhor que perdoou a dívida? Ao que ele perdoou 500 ou ao que perdoou 5.000, por exemplo? E aí, eu não lembro se os valores são exatamente esses, mas uma proporção dessa. E o povo fala: claro que o que foi perdoado mais tem mais amor. Então, essa é a chave. Paulo não necessariamente foi o pior dos pecadores, mas seguramente ele se via assim. Então, quando ele se reconhece como mais pecador, ele reconhece que o perdão para ele foi ainda maior e ele se sente ainda mais amado por Deus. Por isso, a Bíblia vai nos confrontar tanto contra o nosso orgulho, tanto em favor da nossa humildade, porque quando a gente se humilha para Deus, eu estou dizendo assim: Deus, eu tenho certeza que eu não mereço. Deus, eu me avalio todo dia e nessa avaliação eu sou reprovado. Eu sei que eu não sou digno ou merecedor daquilo que o Senhor me entrega todos os dias, porque todo dia é um novo dia, né? Todo dia é uma nova história que a gente escreve. Então, não é só sobre quem eu fui até ontem ou quem eu fui nos últimos anos, mas quem eu sou todo dia. E eu sei que, mais uma vez, eu não sou merecedor. Mas, mais uma vez, Deus nos agraciou com um novo dia. As misericórdias dele se renovam. E reconhecer que eu sou o principal pecador me faz, na minha história, né? Não é competindo ou comparando com Paulo, mas quando eu olho na minha história, quando eu olho à minha volta, quando eu olho na minha família, na minha parentela, o meio que eu esteja, ou o meio que eu venha habitar, trabalhar, o que quer que seja, quando eu olho ao redor e falo: Deus, eu sou o principal pecador. Porque com tudo que o Senhor me entregou, com tudo que eu conheço, com tudo que eu sei, eu ainda falhar nisso ou naquilo, Deus, eu, eu tinha
Eu merecia um outro fim. Obrigado por me salvar. Obrigado por me trazer renovação de mente. Obrigado por limpar meu coração diariamente. Obrigado, Pai. Obrigado por ser quem Tu és. Obrigado pela salvação imerecida. Se reconhecer principal pecador é agregar valor, é valorizar. Não é agregar, porque o valor já é infinito, né? Imenso, mas é você atribuir valor, é você reconhecer o valor que é o presente da salvação. Então, dia a dia, se avalie e quão preciosos são os dias que a gente realmente entende que nós somos os principais pecadores. Ou, na minha história, o maior vilão sou eu. E isso faz de Cristo seguramente o maior herói sempre. Porque enquanto eu não mereço, enquanto eu não merecia e não mereço, e nunca vou merecer, por melhor que a gente seja, a salvação não é uma conquista. Ela já foi conquistada, e foi conquistada na cruz, e foi conquistado pelo sangue de alguém perfeito, que escolheu morrer no meu e no seu lugar. Eu me reconheço como principal pecador, e louvo a Deus pela salvação. E você? Tem noção do tamanho do presente que você recebeu? Deus abençoe o seu dia.